Olá, meus amores, tudo bem? Voltamos. Família, tudo bem com vocês? Como passaram? Bem, antes de começarmos, eu quero fazer um pedido. É para que vocês se inscrevam no nosso canal, no canal do Sol do Saber, e que assistam o vídeo até o fim e, e curtam, tá? O curtir tá aí embaixo, logo abaixo do vídeo. Combinado? Bem, vamos à nossa aula. Hoje nós iremos estudar a história de um gênero literário que consegue educar de forma bem simples e objetiva. Conheçam comigo a história das fábulas. Estão preparados? Olha quem está perguntando. Um personagem das fábulas, hein? Quem já leu? Muito bem. E por que vamos estudar a história das fábulas? Bem, para nós podermos compreender um gênero, entender, né? Nós temos que estudar a história, porque através da história a gente entende o porquê, o que cada autor queria dizer aos seus leitores. Por quê? Porque o gênero ele tem uma função de acordo com aquilo que ele deseja comunicar e qual efeito ele quer produzir em quem vai ler, certo? Bem, o que é fábula? A fábula, na sua essência, é a simplicidade de falar algo e esse falar é feito na forma de narração. Então, a fábula é uma narrativa em prosa ou poema épico, breve, e ela tem um caráter moralizante. O que é moralizante? É porque o grande objetivo da fábula é que a moral que está contida nela se transforme numa lição de vida. Transmitir valores, fazer críticas às condutas das pessoas ou de uma pessoa em especial. É isso que é a fábula, ela vai fazer isso. Para fazer o quê? Quem lê, reflita sobre o assunto, tá bem? E eles usavam animais, plantas, pessoas ou até objetos inanimados. Muito bom. Onde ela começou? Então, nós vamos fazer uma linha do tempo, nós vamos conhecer de onde vem a fábula, né, até os dias de hoje. Então, ela teve origem no Oriente e existe lá uma vasta tradição. Nesse período, o gênero ainda pertencia à tradição oral, quer dizer que ela era contada, e ela continuou assim por séculos. Dizem os historiadores, alguns pelo menos, que a fábula surgiu na Índia, lá no Oriente, e ela veio passando pelos países até chegar no Ocidente, na Grécia. Ela tinha tradição oral e continuou. Vocês podem ver nas fotos, né? Nas gravuras, uma pessoa sempre cercada de crianças, jovens, adultos, todo mundo ouvia as histórias. Vamos nos localizar no mapa, tá? Então, nós estamos aqui, ó, Brasil. E nós vamos falar de um lugar, de uma região que está ali, circulada. Pega a Europa e um pedacinho da África. Está aqui, aumentada. Estão vendo? Corresponde àquela região. Tudo bem? Deu para entender? Bem, Europa e África. Ok? Mais próximo,
nós vamos começar a falar da Grécia. A Grécia dominava nesses lugares onde estão em vermelho, né? Eram dominadas. É na época do Alexandre o Grande, que foi um grande lutador, né? Ele dominava tudo ali ao redor, onde está colorido, e eles tiveram uma presença marcante na cultura. Então, as artes, a literatura, filosofia. Nessa época, em que tinha grandes dominações, né? O que será que acontecia com quem criticava o poder? Será que ele era bem recebido? Não era, né? Nós temos nessa época um escritor, na realidade um autor, né? Porque ele não escrevia, ele contava as fábulas. É o primeiro e mais conhecido, chamado Esopo, e está lá no século VI antes de Cristo. Quem era Esopo? Esopo era um escravo que foi libertado pelo seu último dono, Xanto, porque ficou encantado com as fábulas que ele contava. Ele tinha uma aparência estranha, dizem que era corcunda, mas possuía o dom da palavra, a habilidade de contar histórias onde os personagens eram animais, que invariavelmente terminavam com tiradas morais. As fábulas seguiram no tempo. Elas eram passadas oralmente e foram muito apreciadas pelos romanos muito tempo depois dessa Atenas que a gente conhece no século V a.C. Será que Esopo usufruiu da sua inteligência para criticar? Será que ele usava? Como é que era? Será que ele usava sentimentos, comportamentos nos seus personagens que demonstravam os defeitos da sociedade? Sempre ou nunca? Se eu disse que a fábula ela é para ensinar alguma coisa e ela fazia críticas, com certeza, não é mesmo? E quais eram as maiores críticas que ele fazia? Ele fazia a crítica à avareza, né? Aquela pessoa que não gosta de dar as coisas, que não divide o que tem, a cobiça, né? Aquela que quer sempre mais, o poder é aquela que está querendo sempre estar no poder das coisas, mandando, a vaidade, né? Que se acha o melhor, o mais bonito, a riqueza, que só quer acumular riqueza. O problema não é ter riqueza, o problema é querer, né? Que ele criticava, era querer estar sempre rico, mais e mais e mais e mais. E as mentiras que as pessoas contavam. Muito bom. Depois do Esopo, muitos anos depois, quem está no poder são os romanos. E os romanos, eles deixam um legado na arte, na arquitetura, na religião e no direito. E eles desenvolveram esses aspectos culturais e sociais que chegaram até o nosso presente, através da permanência de sua cultura. Isso não significa que as práticas antigas não tenham sofrido alterações, tá certo? Mas elas indicam a força que teve naquela época. Com eles se destaca um fabulista chamado Fedro, e ele apareceu no século I depois de Cristo. Fedro também é um escravo liberto, só que ele resgata as fábulas de Esopo, ele era seguidor
né, de Esopo, e aí ele faz sátira aos costumes e personagens da época que ele vivia lá. E ele causou um grande incômodo, e por isso ele foi mandado embora das suas terras, do país. E ele insere as fábulas na escrita. Então ele começa a escrever as fábulas. Elas passam da tradição oral para a literatura escrita. Além das críticas, ele também fazia fábulas leves, breves, divertidas, e que faziam muito sucesso, até na Idade Média, séculos depois. E elas eram escritas em prosa. Será que ele conseguiu fazer suas críticas? Muito tempo se passou, do século I para o século XVII. A França é o país. Quem mandava lá, que era o rei Luís XIV. Ao lado, nós podemos ver sua esposa e o filho. Olha o palácio. E ele era um dos primeiros exemplos de absolutismo. Ele mandava, ele era o todo-poderoso. Ninguém podia criticar ou querer mandar mais que ele. Tudo estava sob a ordem dele, Luís XIV. Muito bem. Havia um jovem que foi inspirado por Esopo, ele se chama La Fontaine, ele é considerado o pai da fábula moderna. Jean de La Fontaine resgatou as fábulas de Esopo e deu uma nova roupagem, ele modernizou as fábulas de Esopo. E ele inseriu mais conteúdo narrativo, trouxe uma linguagem poética para as histórias e ele reescreveu em versos. Em 1668 foram publicadas as primeiras fábulas, num volume intitulado Fábulas Escolhidas. E La Fontaine, muito esperto, dedicou esse livro ao filho do rei Luís XIV. Essas fábulas conquistaram os leitores. E a moral das fábulas de La Fontaine, ao contrário das de Esopo, que eram no final das fábulas, a de Fedro, que era no início, La Fontaine, ele mudava, ela não tinha um lugar fixo. Às vezes a moral estava no início, às vezes no final, às vezes espalhada no meio da história. E sobre a natureza da fábula, ele declarou o seguinte, que a fábula é uma pintura em que podemos encontrar o nosso próprio retrato. Será que a fábula é uma pintura em que cada um de nós pode encontrar seu próprio retrato? Lendo esse pensamento dele, nós conseguimos perceber que ele tecia seus ensinamentos através das fábulas. Ele escrevia textos leves, alegres, divertidos, e a sua crítica, né, vinha nas entrelinhas, as críticas vinham escondidas nas histórias. Então, a diferença era que o seguinte, os mais velhos entendiam, né, a ironia, as provocações que La Fontaine fazia, porque estavam nas entrelinhas, elas estavam como se estivessem camufladas, certo? As crianças liam as fábulas e se aproveitavam desse mundo de fantasia. O que é ironia? Ironia é quando você diz o oposto daquilo que pensa, em tom de crítica e censura.
Ele usava a ironia. Então, pensando nisso, sabemos que La Fontaine dedicou seu livro de fábulas ao filho do rei. Será que ele tinha terceiras intenções nessa dedicatória? Será que ele escondia o quê, né? Qual era a crítica que ele fazia? E ele se dedicou para quê? Por que será que ele fez essa dedicatória para a criança? Para esconder, né, essa crítica que ele fazia, para camuflar também. Então, nós vimos os mais famosos escritores de fábulas: Esopo, Fedro e La Fontaine. E no Brasil, nós podemos destacar dois: Monteiro Lobato, né, que ele é o grande responsável por estabelecer um estilo brasileiro de criar fábulas. Com a obra da Menina do Nariz Arrebitado, ele trouxe o mundo da fábula para as histórias do sítio do Pica-Pau Amarelo. Mas por que ele fez isso? É que chamou a atenção dele quando a esposa dele lia para os filhos as histórias, né, as fábulas de Esopo e La Fontaine, ele percebeu que as crianças prestavam muita atenção. Então, ele resolveu recontar isso, trazendo para o Brasil. Muitos anos mais tarde, ele começou a criar também no sítio, né? Para o sítio do Pica-Pau Amarelo. Vocês conhecem, não é mesmo? E já com os personagens do sítio, ele fez críticas com sentido moral, implícito, né? Mas criticando as pessoas, criticando o sistema político, a burocracia e a fábula dele foi escrita em prosa e verso. Vocês reconhecem essa boca? De quem é? Por que essa personagem incomoda os adultos e encanta tanto as crianças? Eu vou dizer. Monteiro Lobato, ele usava a Emília para fazer as críticas, para falar o que ele tinha vontade. Então, a Emília era a voz do Lobato. O que ele pensava, ele colocava através da Emília. E ela faz muitas críticas. Passando um pouco mais esse tempo, nós chegamos no Brasil dos anos 2000, com vários problemas, né? E nele nós temos um autor chamado Milor Fernandes. Ele é um escritor moderno e ele costumava usar muito da ironia e da sátira para criticar o poder e as forças dominantes. E ele foi muitas vezes contestado, foi muitas vezes censurado. O que é censurado? O trabalho dele, o que ele escreveu, o que ele desenhou, não era publicado, não podia ser, porque ele fazia críticas ferrenhas ao poder dominante da época. Ele tem um estilo considerado singular e era visto como uma figura muito desbravadora. E ele não se destacou só na produção da literatura, tá? Ele também fazia tradução. Ele faleceu em 2012, olha aí, não faz muito tempo, aos 88 anos de idade. Aqui nós podemos ver o Milor, um desenho dele e a caricatura. Então, vamos fazer um resumo do que nós estudamos. Nós começamos lá na Antiguidade Grega, com Esopo, passamos o ano zero. O ano zero é o ano que Cristo nasceu. Então, Esopo veio antes de Cristo, século 6. Depois de Cristo, nós vimos um outro
escritor chamado Fedro. Ele é do Império Romano, lá no século I depois de Cristo. Depois, passou muito tempo, veio o descobrimento do Brasil. Olha, em 1500. 100 anos ou mais depois, na França, em 1668, La Fontaine. E depois, já em 1922, Monteiro Lobato e Milor Fernandes, em 1983. Gente, como nós andamos! Olha o ano que nós estamos, 2020. A nossa realidade hoje é essa, né? Nós estamos em casa, todo mundo tem que se proteger, não é mesmo? Muito bom. Sem ler os textos, só conhecendo um pouco da história, nós ficamos sabendo que a fábula tem uma finalidade, né? Que ela apresenta um ensinamento ou uma crítica, com ou sem humor. Que ela apresenta uma moral, presente em algum lugar do texto. Ela pode ser escrita em verso ou prosa, apresenta personagens com características marcantes que ajudam o desenvolvimento das ações, e geralmente são animais. Muito bom, chegamos ao fim. A nossa aula que vem, nós vamos ler as fábulas, tá? Então, eu desejo para vocês uma boa semana. Espero que vocês tenham gostado dessa história, tá? Nos vemos na semana que vem. Cuidem-se bastante, tá? Um beijo e um abraço virtual.